Oi, oi, gente. Miguel, assim que você chegar. Ok, já tô. Vou te colocar no ar. O pessoal tá entrando. A Aline, do Cauã. Carol, do Gabriel. Pessoal entrando aí. Miguel, eu aceitei a sua solicitação. Peraí. Adicionar. De novo. Fiz de novo. Farley, querido. Tá melhor agora? Tá. Agora eu tô te ouvindo super bem. Pior que todo mundo te ouvia, mas como eu não ouvia, a gente não ia conseguir Tá, interagir. Mas o pessoal tá entrando ainda. Deixa eu só esperar um pouquinho. tá. Mas podemos continuar. Pode continuar. A gente falava da questão dos EPIs, né? Não, tá. E é assim, estava falando as pessoas pensam que o EPI é só importante se houver uma confirmação de Covid-19. E não é bem assim, porque nem todas as pessoas estão sendo testadas, não é? Uhum. E, Sim. enquanto fisioterapeuta, se for a casa de um paciente, e se ele for testado negativo a semana passada, não quer dizer que ele hoje esteja negativo. Portanto, é Uhum. sempre necessário haver EPI. Uhum. Principalmente porque estamos a falar de crianças ventiladas. E quando a criança está ventilada, há maior risco de contágio para o profissional. Uhum. Okay? Portanto, é importante que as pessoas saibam que o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, é importante para não contagiar o doente, mas também para o doente não contagiar o profissional. E há muitas pessoas que não estão sintomáticas, não é? Que podem ter uma carga viral. Podem Uhum. estar. Não é? Agora, também não está descrito ainda, eu nunca vi, posso dizer-vos que já houve casos de algumas distrofias de Duchenne, esclerose lateral amiotrófica, mas que eu saiba, eu tenho falado com o John Bach, com o pessoal de Londres, pessoal de Itália, do Bambino Gesù, da Beatrice, etc. E para já, estamos a falar de grandes hospitais de Itália, por exemplo, e de Espanha, eles não têm nenhum caso de amiotrofia espinal tipo 1 ou tipo 2 com Covid-19. Uhum. Portanto, não sei, mas não quer dizer que eles não tenham o vírus. É importante ter isso, que ainda há uma porcentagem de Que pessoas está doentes que não são assintomático. infectadas. Ok, isso é muito Uhum. importante. Eu Ok? vou pegar um Portanto, gancho numa pergunta que colocaram aqui. Como proteger fisioterapeuta e paciente? Adaptações no COF e na VNI. E tem muita gente perguntando da VNI e o Covid, se isso ok. pode ser Pronto. Primeiro, problemático. qualquer criança ou qualquer paciente que esteja sintomático, que esteja com os sintomas que são diferentes do seu estado habitual, e estou a falar de febre, aumento de secreção e tosse, e no caso da amitrofia espinal não é tosse, é catarro de Uhum. expectoração, tem que ser testado para Covid. Isso é a mensagem. Tem que ser testado. Uhum. Das duas, uma, ou vai uma equipa hospitalar a casa testar, ou a criança tem que ir ao hospital para ser testada. Isso é fundamental, ok? E no caso de ter sintomas e sair de casa, ou seja, no caso de ter sintomas, enquanto espera pelo teste, portanto, uma criança que não tem sintomas, o fisioterapeuta tem que ir de EPI, ok? Uhum. Mas se a criança tiver sintomas, que pode não ser Covid, pode ser uma gripe, pode ser uma pequena infecção, é importante que se a criança tiver ventilada, se não tiver ventilada, coloca-se uma máscara, como todos nós, né? Se tu, Giovana, tiveres sintomática, máscara. Se Uhum. a criança, que neste caso uma tipo 2, porque a tipo 1 normalmente está sempre ventilada, grande parte do Sim. dia. Se a criança não tiver ventilada, põe a máscara.
Se tiver ventilada, tem que usar aquilo que nós chamamos o circuito Covid. O que é o circuito Covid? Grande parte, se a criança tiver traqueostomizada, né, tem um tubo por aqui, tem que colocar um filtro na traqueostomia e só depois é que vem a válvula e o tubo. É assim. Ok? Portanto, se a criança for traqueostomizada e tiver febre ou tiver aumento de expectoração, tem que filtrar o ar que sai. Ok? Fundamental. Se a criança estiver em não invasiva, por máscara... A pergunta, filtro HNE? O filtro tem que ser bacteriológico. Se for HNE ou não, dizem que resistência... Espera aí que eu estou faltando a bateria aqui. Tem um bocadinho mais de resistência, mas que não invalida... eu tenho visto que não prejudica muito a ventilação. É um filtro que é bacteriológico. Oi? É um filtro. É um filtro. Não sei porque é que isto não está a dar. Ok. É um filtro que é bacteriológico e ao mesmo tempo HME, que é chamado HMF. EF, não é? Que é este aqui. Este é bacteriológico e HME. Se for só HME, não é bom, que não é bacteriológico. Se for só bacteriológico, também é bom. Aliás, é o ideal. É ser só bacteriológico. A vantagem de ser bacteriológico e HME é que tem alguma modificação. Aí perguntaram aqui, só o bacteriológico... Peraí, deixa eu descer. Só o bacteriológico serve o umidificado, não? Só o bacteriológico serve para proteger do contágio. Agora, o bacteriológico seca um bocadinho mais. Só isso. Ok? Pronto. Se tiver em não invasiva, com máscara nasal, como esta aqui, tem que ser uma máscara que nós chamamos de cotovelo cego, que não pode ter fugas. Né? Deixa eu responder. A pessoa está perguntando se esse filtro é para evitar o Covid ou se já estiver com vírus. É partindo do princípio que o paciente está com sintomas do vírus. Se o paciente está sintomático e ainda não tem o teste feito, então mais vale assumir que tem. E depois, se estiver negativo, tira. E atenção que há muitos testes negativos que são falsos negativos. Portanto, no caso do paciente for bastante sintomática, convém fazer 2 testes. Porque nós já tivemos pacientes que deram negativo no primeiro e positivo no segundo. Ok? Portanto, quando o paciente está em não invasiva, né, com a sua máscara de Pronga, de Pixie, de Wisp, seja o que for, né, tem que trocar, o home care tem que dar uma máscara não ventilada, sem fugas, de cotovelo azul, que não tem fugas, não sai nada por aqui. E o paciente coloca o filtro à saída e depois coloca uma válvula expiratória, tipo Swivel, que há várias marcas, há Swivel, há Plateau, e só depois é que coloca o ventilador. Okay? Assim. Entendi. Ok? Mas, no entanto, foi assim, não é? Mas, no entanto, a criança com amitrofia ou qualquer outra doente que até faz máscara nasal, muitas vezes deixa sair o ar pela boca. Bem comum. Então, não só se for nasal, tem que fazer isto. Tem que pôr uma máscara nasal na boca e a máscara assim. Eu acho que a maioria das crianças exame tipo 1 fica muito de boca aberta. É nasal. Portanto, se é nasal, tem uma máscara, até podem cortar a máscara, ou até podem tapar a boquinha delas, não é? Pergunta do Dr. Mauro aqui. Já que vai enviar a máscara... Peraí, já envia o aparelho com o circuito CI VID adaptado? Sim, todo o nosso paciente que está... Todos os pacientes nossos que estão mais do que 18 horas de ventilação mecânica já têm um circuito destes em casa. Nossa, eu tenho que providenciar. Aqueles que têm menos de 18 horas
aguentam bem sem ventilação. Então vão na boa ao hospital sem ventilação e aguentam 4 horas à espera do teste. Outra pessoa perguntou se essa máscara na boca, no VNI, não aumenta muito a pressão para o paciente. Não, porque normalmente a criança exala pela boca, não inala. Ela está inalando pelo nariz. Ok? Agora, Tá. se for um paciente tipo 2, até mais adulto, que consiga tolerar uma máscara facial, então aí esta é a situação ideal. Tira-se a nasal, na mesma, uma facial com cotovelo azul, o mesmo sistema, e aí... Uhum. Aí tá. Mas a criança, normalmente, a criança pequena, ela não tolera muito bem, né? Não gosta. Só a partir dos 7, 8 anos, tipo 1, é capaz de tolerar esta máscara. Uhum. Menos que isso, a criança vai ficar assustada. Então, mais vale usar Sim. a nasal, que ela está habituada, com a boca tapada. Sim. Outra pergunta aqui, se o paciente usar traqueostomia sem cuff, também usaria máscara na boca e nariz? É assim, mesmo a criança que não tem cuff, se estiver borbulhando pela boca, convém pôr máscara. Sim, convém. Tá. Convém. Uhum. Eu não tenho essa experiência porque eu não tenho muito poucos pacientes traqueostomizados e aqueles que eu tenho têm sempre com cuff. Uhum. Pessoal, tá vindo muita pergunta. As que a gente não conseguir fazer e esclarecer aqui com o Miguel, por favor, mandem no direct nosso do Iname que a gente vai procurar responder depois, tá? Isso é muito importante. Este tipo de circuitos só são necessários se o paciente tiver suspeita de infecção. E pode ser qualquer um de nós. E pode ser qualquer paciente. Qualquer paciente que me ligue, doutor Miguel, meu filho está com febre. A primeira coisa que eu penso, está dependente ou não está dependente? Se estiver dependente, coloca já o circuito de Covid. Uhum. Okay? Se não estiver dependente, ok? Tenha calma, ponha a máscara no seu filho e venha ao hospital fazer o teste. Uhum. Ok? Porque Legal. se a criança tiver Covid ou qualquer paciente tiver Covid e continuar a usar a sua máscara, a caminho do hospital, à volta dele, durante 1 metro, está infectando todo mundo. Porque tem a ver com a aerosolização das gotículas. Ok? Ok. Isso é muito Uma importante, essa pergunta... mensagem. Perfeito. Acho que ficou bem claro a questão aí dos filtros e da proteção. Uma pergunta aqui. Em caso de Covid, o tratamento respiratório nos AMES vai ser o mesmo feito para gripes e resfriados? É assim, eu mais uma vez digo, nunca tive nenhum paciente com amilotrofia espinal com Covid. Mas olhando para o que é a infecção do Covid, há 3 cenários. O primeiro cenário é uma gripezinha, um resfriadozinho normal, e aí provavelmente tem que ser tratado num hospital, porque é assim, lá vem uma coisa. Qualquer pessoa, seja ele amilotrofia ou não, que faça ventilação, se tiver Covid, tem que ficar internado. Pela simples razão que não pode estar isolado em casa. Precisa de cuidado. Então, essa já está respondendo uma outra pergunta. Em caso de Covid em AME, deve-se ir direto para o hospital, né? Não deve ficar em casa e observar. Veja lá, eu tenho pacientes adultos meus, não é, que têm Covid e estão ventilados à noite e ventilados durante o dia também períodos. O que eu digo a esses pacientes é para não sair do quarto durante 14 dias. E só se tiverem dificuldade é que vêm ao hospital. Eu tenho pacientes meus que estão fechados no quarto há 14 dias, onde a esposa bate à porta, marido, está aqui o seu jantar. Deixa o prato de comida. Né? Deixa e vai embora. Isso é impossível fazer com nos adultos. Nas crianças é impossível. Portanto, qualquer criança que tem suspeita de Covid e tem Covid, tem que ser internada no hospital. Ponto. Ok? Pronto. E agora, qual é o perigo? Qual é o perigo
das crianças com miotrofia irem para o hospital? É que podem desenvolver um quadro mais agudo que necessite de terapia intensiva. E hoje em dia, como as unidades de terapias intensivas estão, isto é um assunto delicado, eu sei que estão famílias aqui a ouvir, mas eu tenho que dizer isto para vocês estarem atentos. E não vos quero assustar, mas quero que vocês tenham a consciência do que está a acontecer. Em altura de pandemia catastrófica, como aconteceu em Itália, Espanha e está a acontecer nos Estados Unidos, o número de leitos do UTI estão tão ocupados e tão cheios que muito provavelmente ninguém vai aceitar uma criança com miotrofia espinal tipo 1 na UTI. O que reforça mais ainda a questão da gente fazer o isolamento e evitar de toda forma possível. Só para ter uma ideia, em Espanha, há 3 semanas atrás, não estavam a aceitar nenhum paciente acima dos 65 anos. Ponto. Podia ser um atleta de triatlo, podia ser o Ironman. Acima de 65 anos não intuba. Cuidado. Ok? Portanto, triste, né? Não é? Portanto, mais uma razão para isolar estas crianças o máximo. Outra pergunta, em caso de infecção por Covid, esse paciente vai fazer uso da máquina de tosse normalmente? Isso é uma boa pergunta. Eu tenho feito, sim, mas obviamente que a máquina da tosse é feita num hospital, numa sala preparada, ok? Eu estou todo equipado, com EPI tipo 3, né? Com gócula, com fato, né? Porque, de facto, quando estou a fazer o cough, portanto, primeiro desligo o ventilador e tiro a máquina. Nunca tiro a máquina com o ventilador ligado. O paciente está em circuito Covid, tira, ok? Ponho a máscara, aperto muito bem a máscara e faço o cough. Depois desligo o cough, tiro e limpo. E tento pedir ao paciente para não tossir direto para mim, não é? Portanto, há manhas que têm que se fazer, ok? E se por acaso precisarem de fazer o cough num paciente entubado, o paciente está entubado, né? Faz com que isto é um tubo para os filhos agora, o paciente está entubado e está ventilado, não é? Antes de desconectar o ventilador, clampa-se o tubo. Clampa, para não sair nada. Clampa, tira o ventilador, faz o cough, desclampa, faz o cough, clampa de novo, tira o cough, põe o ventilador e desclampa. Não pode haver libertação de gotículas. Ok? Ok. Eu acho que assim, esse assunto que você abordou reforça mais que a gente precisa ter muito essa consciência de proteger os nossos filhos, porque a gente não sabe qual vai ser o cenário lá fora nas UTIs, né? Outra pergunta aqui, nesses tempos, pode-se levar... mais perigoso, Dilane, desculpa interromper, assim, até agora não tem havido nenhum paciente com miotrofia espinal que tenha tido Covid. Não é? Você não tem notícia de nenhum. Eu espero que o primeiro da história não seja brasileiro. Não vai ser. Pronto. Mas a minha preocupação com as crianças com miotrofia não é o Covid. É eles ficarem doentes por alguma razão e depois os hospitais estão tão preocupados com o Covid, tem tanta gente com o Covid, que é perigoso a criança ir ao hospital. E por isso chama a vossa atenção. Eu sei que vocês estão a entrar agora na época do outono e inverno, não é? Tem que vacinar contra tudo. Pneumonia, gripe, tem que fazer a vacinação das vossas crianças todas possíveis. A vacina a pneumocócita e a vacina gripal. Um comentário aqui. Doutor Miguel, podemos dizer então que enquanto não tiver uma vacina para o Covid, permaneceremos em casa? Quer dizer, as crianças. Sim. Eu acho que assim, tem muito... Ou enquanto pelo menos a maioria da população já não tiver, né? Exatamente. Aqui exatamente. Estou aqui a ver uma coisa. Inclusive a H1N1, como é óbvio, não é? Portanto, se calhar muitas crianças estão a apanhar H1N1 e o pessoal pensa que é Covid. Não é.
Mas também o HNU pode ser perigoso também. E se uma criança Sim. com mitrofia tipo 1 apanha um RSV, uma gripe ou até um HNU e quer um leito de UTI ou quer um leito de hospital, ninguém vai querer aceitar essas crianças, está tudo cheio de Covid. Aham. Entendeu? Sim. Outra pergunta nesses tempos, pode-se levar a criança para passear numa rua deserta ou com poucos pedestres distantes? O mais importante é a aproximação das pessoas. Ok? Portanto, se a criança tiver que sair de casa, não é? Convém que não se aproxime de ninguém num raio de 3 metros. Primeiro. Uhum. Segundo, todo o carro, a cadeira de rodas, etc., ao entrar em casa, antes de entrar em casa, tem que ser bem lavada. Não é? A própria criança tem que ser, ela toca em algumas coisas, se puder mexer e tal. Quem a leva tem que estar bem higienizado, tá bom? Agora, são esse tipo de comportamentos que nós vamos aprender enquanto sociedade. Eu acho que nós não estamos habituados a isso. Eu acho que aos poucos e poucos nós vamos aprendendo. Eu estou a aprender agora, por exemplo, como é que se usa o Instagram. Eu nunca tinha usado o Instagram na vida e o INAME teve Você lançou esse desafio. Todos os meus amigos e a minha mulher também diz, estão todos a tentar convencer-me a ir para as redes sociais. Eu nunca fui e pela primeira vez estou a ir pelo INAME, mas aviso já que não vou apagar, vou apagar a minha conta de Instagram e não tenho Facebook, não tenho nada. Portanto, eu falo por e-mail, falo por telefone, porque se eu tiver Instagram ou redes sociais, não consigo fazer mais nada. Ou seja, pessoal, não adianta seguir o Miguel, o Dr. Miguel no Instagram. Outra pergunta aqui. Qual protocolo seguir no caso de visitas inevitáveis à criança com AME, quando o pai, por exemplo, não mora com ela, para diminuir a chance de contágio? Como é que é? Desculpa que eu estava aqui sem bateria e Sem problema. Qual protocolo seguir no caso de visitas inevitáveis a crianças com AME, o pai, por exemplo, quando não mora com a criança, para diminuir a chance de contágio? O procedimento é quem visitar, né? Por exemplo, se o pai quiser ver a criança e for de fora, na minha opinião, tem que ter um EPI. Igual ao físio. Na minha opinião. Qualquer pessoa que seja de fora do ambiente domiciliário, que não, por exemplo, tu controlas o que tu fazes e o que a tua família faz, mas não controlas o que a tua irmã faz, o que é que estás a perceber, o que é que pessoas de fora fazem. Então, só podes confiar nas pessoas que são mais próximas. Se o pai está fora e vem para ver o seu filho, tem que vestir um EPI. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram mandadas antes. Essas perguntas não são necessariamente relacionadas... Uma coisa que é importante, que também vi aqui nas questões, que é, se calhar, vamos aproveitar aqui um bocadinho a questão do Covid, mas tentar fugir um bocadinho e falar sobre as crianças com mitrofia espinal tipo 1 e tipo 2 estão fazendo a medicação, estão fazendo Spinraza, não é? Sim, teve até uma pergunta aqui que eu não fiz de propósito, ela passou ali. As aplicações de Spinraza nos hospitais devem continuar? Claro. Eu vou dar um spoiler, mas eu vou dar um spoiler aqui. Essa pergunta eu vou deixar para a nossa live de domingo com o Dr. Rodrigo de Holanda Mendonça, neurologista. Eu acho que a questão da obrigação dos neurologistas criarem condições para que a criança faça a sua administração Spinraza, porque vão ficar altamente prejudicadas do ponto de vista da sua evolução se não o fizerem. Isso é muito importante. Agora, talvez, quem sabe, e eu vou-vos dizer que para já ainda não precisei, nenhuma criança nossa ainda precisou fazer o Spinraza porque temos apenas um mês. É curioso, ainda não teve nenhuma. Mas tenho uma criança minha que vai fazer a administração de uma dose de Spinraza no dia 12 de maio. E ela vem ao hospital, mas vai ser testada. Ela e a mãe.
Uhum. Ela e a mãe vão ser testadas antes, para depois virem ao hospital para fazer. Uhum. Uma pergunta aqui. Crianças exame tipo 1 em traqueostomia podem conseguir ficar algum tempo, e aí algum tempo pode ser 5 minutos, 10 minutos, enfim, fora do respirador? Ok. Então, vamos mudar para esse assunto que é polémico, não é? Sim. Bom, eu primeiro quero-vos dizer que eu sou completamente contra as traqueostomias na amiotrofia espinal, tipo 1, tipo 2, em qualquer amiotrofia espinal. Esse é o meu conflito de interesse. E eu não concordo com a traqueostomia em crianças com amiotrofia espinal. Não concordo. Acho que os pais devem fazer de tudo para convencer os médicos a não fazer traqueostomia nas suas crianças, porque vai dificultar muito toda a vida das crianças. Isso é um ponto. Isso é o meu conflito. Eu tenho dito isso no mundo inteiro e já escrevemos sobre isso, eu e o John Bach, muitas vezes. Ok? Portanto, ventilação não invasiva é muito melhor do que a traqueostomia. Para tudo. Até mesmo para o Spinraza. Porquê? Porque a criança com não invasiva tem sempre maior capacidade vital do que a criança com traqueostomia. Isso é a primeira coisa. Pronto. Segundo, na maior parte dos países, e o Brasil é o único país que eu conheço que colocou nos seus critérios de Spinraza o critério da dependência total por traqueostomia como critério de não aplicação do Spinraza. Só um parênteses, o critério de exclusão é o paciente estar 24 horas em ventilação mecânica invasiva permanente então, se o por uma paciente quantidade de tiver dias. 23 horas e 55 minutos, já pode. Ele já pode, é elegível a tomar a medicação. Isso é ridículo. Ridículo. Isso é ridículo. Ridículo. Fato. Completo. Ridículo. Agora, a primeira vez que, não sei, acho que foi a Rita que me disse, não sei quem é que me disse, há alguns anos atrás, a primeira vez que alguém me disse no Brasil que isso era uma norma, que era uma norma de Spinraza, o meu primeiro pensamento foi, ainda bem, fiquei até feliz, porque pensei assim, ora, aí está um argumento para ninguém traqueostomizar. Para não traqueostomizar. Ou seja, as mães vão dizer assim, não quero que traqueostomizem o meu filho, porque se traqueostomizarem o meu filho, ele vai ficar dependente de 24 horas, logo não vai poder fazer o Spinraza. Foi o que eu pensei. Mas depois lembrei-me que, na altura, provavelmente, as mães não vão pensar nisso. Na verdade, eu preciso fazer um comentário. As mães pensam, as mães lutam de todas as formas que elas podem, mas a verdade é que num país continental como o nosso, Brasil, a gente não tem ainda em todos os hospitais, em todas as UTIs, equipes preparadas e treinadas nos protocolos de ventilação invasiva. Isso aí eu não estou convencido disso. E nesse aspecto eu conheço bem e a gente tenta muito mudar essa realidade. Mas é assim, então as crianças não são assim tão frequentes. Em cada estado, eu não sei quantos estados há no Brasil, mas em cada estado, né, é 27, né? Em cada estado do Brasil deverá haver pelo menos um centro de referência onde as crianças possam ser transferidas para esse centro de referência. E nesse centro de referência tem pessoas especialistas que vão poder estubar essa criança de acordo com o nosso protocolo. Não é? Sim. Aquela ideia de que os hospitais não estão equipados. Ok, não tem treinamento. Mas se pelo menos um hospital, e neste caso 27, um por estado, for especialista em estubar estas crianças, então o número de traqueostomias vai diminuir. Bastante. Sim, e assim, esse é o nosso sonho, a gente tenta muito trabalhar nessa linha, nessa parte de capacitação, mas num estado continental como o nosso, isso não é fácil. E aí eu volto. Então a gente sabe que hoje no Brasil crianças acabam... Existem crianças traqueostomizadas. Ok, isso é um ponto, isso é um facto. E elas acabam sendo traqueostomizadas. Criança traqueostomizada tem que fazer o desmame da criança traqueostomizada. Vamos falar um pouco do desmame. Primeira mensagem.
Não existe desmame. Esqueçam a palavra desmame. Não é? Se vocês, qualquer fisioterapeuta que queira fazer desmame numa criança com amiotrofia tipo 1, vai matar essa criança. Essa criança vai morrer. Vai desmamar até à morte, como eu chamo. Ok? Portanto, não existe o conceito de desmame na amiotrofia espinal. Nem com invasiva, nem com não invasiva. Não é? Qualquer fisioterapeuta que inclua no seu programa de tratamento a tentativa de desmame vai ser mal sucedido. Isso é muito importante. Porquê? Porque ou a criança respira ou não respira. Ponto. E muitas vezes o fisioterapeuta até pode tirar o doente está traqueostomizado, até pode tirar a traqueostomia. E a criança até se consegue aguentar. Não é? Mas, de repente, estatura dos 95 para os 60. E pode fazer uma paragem. Ok? Eu não estou a dizer que a criança não possa fazer. Mas tem tudo a ver com a capacidade vital da criança. Fazer tentativa de desmame sem saber numericamente quanto é que a criança consegue respirar sozinha é criminoso, na minha opinião. Então, o que eu recomendo fazer é dar um espirómetro, ok? Colocar o espirómetro na traqueostomia e ver quanto é que a criança consegue fazer de capacidade vital. Ok? E perguntam. Posso fazer uma pergunta leiga? Espirômetro e ventilômetro é a mesma coisa? É. Espirômetro e ventilômetro é sinônimo, né? Espirômetro é mais sofisticado, mede mais coisas. Isto é um ventilômetro que mede o volume que a criança faz respiratório. Portanto, é capacidade vital. Ok? Então, se me perguntarem uma criança com 2 anos, ou uma criança com 8 meses, uma criança com 8 meses, está traqueostomizada, está dependente de 24 horas do ventilador, não é candidato ao Spinraza. Vamos ver se conseguimos que ela consiga respirar os tais 5 minutos para satisfazer o critério político, porque é um critério político. Não é um critério político. Sim. Eu nunca vi nenhum artigo escrito sobre criança que consiga respirar 5 minutos, fica melhor com o Spinraza do que a criança que não respira 5 minutos. Não, o critério é político, péssimo. porque isso vai diminuir os custos. Não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. Ok? O Dr. Mauro está comentando aqui, só no centro de referência a curva de aprendizado para estubar AMI tipo 1 e decanolar AMI tipo 2 e 3. Claro. Portanto, a criança que está entubada no CTI, não é? Que está tratada da pneumonia, está tratada de tudo. Tentam estubar a criança, não conseguem estubar a criança, não partem logo para o mais fácil, que é a tráqueo. Tentam ver qual é o centro de referência mais perto desse hospital e transferem o doente. E se de preferência, vão com esse doente para esse centro de referência para aprender como é que se faz. Okay? Eu digo aos familiares dos meus pacientes para recusarem a traqueostomia. Recusam. Se eles forem passar férias à França ou à Espanha e forem entubados e o francês ou o espanhol quiserem fazer uma traqueostomia, eles não vão aceitar. E na Europa, ninguém pode furar o pescoço de outro ser humano sem consentimento. Ou dele ou dos pais. Portanto, os pais recusam. Não vai. Aqui também precisa de autorização dos pais. Não vai. Então não assina. Então, ou não assinar, vai obrigar o intensivista a arranjar uma solução. E qual é a solução? É transferir para mim. E eu estubo. Ok? Pronto. Isso é em relação à pergunta do Mauro, que é, obviamente, tem que haver centros de referência que estejam dispostos a receber estes pacientes. Ok? Pronto. Em relação ao ventilómetro, e voltando aqui à conversa da tráqueo, o paciente está traqueostomizado. Tira-se a traqueostomia e ele respira mal, de chatura. Qual é o número mágico? 50 mililitros. Um paciente que vocês colocam o ventilómetro aqui e ele não consiga atingir 50 ml de capacidade vital, não é candidato a ficar mais do que 5 minutos fora do ventilador. Está totalmente dependente.
Ninguém consegue suster ventilação espontânea com um volume corrente ou uma capacidade vital inferior a 50 ml. Uhum. Okay? Isso independente da idade? Tem alguma coisa a ver com a idade? Nós vemos isso pelas crianças não ventiladas, pelas crianças não traqueostomizadas. Ok? Uhum. Se uma criança chegar aos 8 anos e tiver uma capacidade vital menos que 100, ela vai ficar dependente de 24 horas, para sempre. Se chegar aos 8 anos com uma capacidade vital superior a 100, quer dizer que ela vai conseguir se aguentando sem o ventilador, como é o caso do teu filho, Giovana. O teu filho, acho que a última vez que eu medi, tinha 150, não é? Davi, 310. 300. Portanto, estás a ver? Ele tem aqui 8 anos. Portanto, 8, óbvio que ele vai chegar aos 10 com 1 hora, 2 horas de ventilação espontânea. Mas também está em invasiva. É? Portanto, se um fisioterapeuta quiser testar a ventilação espontânea do seu paciente para ver se ele cumpre ou não os critérios políticos do Spinraza, deve medir sempre a capacidade vital. E se tiver menos que 50, não vale a pena tentar. Acabou. Se tiver mais que 50, provavelmente vai aguentar ali os seus 5, 6 minutos que já lhe dá para fazer Spinraza. E que já ganha carta verde. Ao fazer Spinraza, até pode melhorar um pouquinho a sua capacidade vital. Eu tenho visto que na criança traqueostomizada as melhorias com o Spinraza são poucas. São mais do ponto de vista motora do que respiratória. Ok? Agora, uma das questões que eu tenho refletido muito, juntamente com o John Bach, é o seguinte. Nós nunca decanulamos um paciente com amitrofia tipo 1. Não é? Os únicos relatos descritos, já aconteceu com o John, já aconteceu comigo, já aconteceu em outros países. Os únicos casos descritos são de canulações acidentais em emergência. Não se consegue recanular porque há hemorragia e o paciente é intubado de emergência. E ao ser intubado de emergência, entretanto o estômago fecha e já está intubado e já estubamos para a não invasiva e está sem tráqueo. Não é? Portanto, há esses casos descritos. Não na literatura, mas casos clínicos que eu conheço que acontecem. Eu tenho refletido muito com o John Bach sobre isso. E se eu vivesse no Brasil e se tivesse uma criança com 6 meses, se tivesse uma criança com 6 meses com amitrofia tipo 1, que esteja 24 horas dependente do ventilador, que tenha menos de 50 ml de capacidade vital e não é candidato a fazer o Spinraza, eu provavelmente faria uma coisa que nunca tinha pensado, mas faria, que é tentar decanular essa criança. Porque o ganho que ela tem a ser decanulada, a ir para a não invasiva, a ganhar ventilação espontânea e conseguir Spinraza aos 6 meses, que os ganhos são enormes, compensa o risco de complicações de decanulação. Portanto, é possível... Assim, eu nunca pensei em decanular uma criança com mitrofia tipo 1, porque nunca tive uma criança com mitrofia tipo 1 traqueostomizada com menos de 1 ano. Nunca vi. E aquelas que eu vejo não faz sentido porque não compensa o risco. Mas agora há um motivo forte, que é o motivo político do Brasil. Portanto, se eu fosse uma mãe, se eu tivesse um filho com mitrofia tipo 1, que lhe é negado um tratamento importante como o Spinraza, se fosse aos 6 anos, aos 7 anos, eu provavelmente não me preocupava. Porque os ganhos... Mas um bebezinho, realmente. Se eu tivesse um filho com mitrofia tipo 1, com 8 anos de idade, ia decanulá-lo para passá-lo para a não invasiva, para os ganhos do Spinraza serem poucos, eu não arriscava. Agora, numa criança com 6 meses, realmente arriscava. Agora, isso nunca foi feito. Portanto, não sei. A gente vai trazer você para cá. Isso é uma coisa que nós podemos fazer. Há aí centros de referência com quem eu tinha muito gosto em fazer isso. Nomeadamente em Recife. Em Recife tem bons centros
que tem experiência em estubar estas crianças. Em Belo Horizonte, por exemplo, com o Mauro e com a Rita. No Albert Einstein, em São Paulo, e outros, talvez, que eu não conheça tão bem. Se tiverem uma criança com mitrofia tipo 1, traqueostomizada, com menos de 1 ano, não é? Com menos de 1 ano, que é-lhe negada o Spinraza por causa de pouca autonomia ventilatória, então... Doutor Miguel, eu estava disposto a tentar. Doutor Miguel, temos várias, neste momento, no Brasil. Com nome, sobrenome, tudo definido. Se houver um centro de referência no Brasil disposto a entrar a fazer isso, eu dou uma ajuda. A gente vai conversar. Eu falo por mim e falo pelo John Bach. Damos uma ajuda. Porque nós nunca fizemos isso. E agora aqui temos... eu penso que até agora nós nunca fizemos isso porque os fins não justificavam os meios. Mas agora os fins é o Spinraza. Portanto, já justifica. E talvez sedar a criança, tirar a tráqueo, intubar a criança, deixar que o estômago feche, deixar a criança intubada e depois tentar estubá-la para não invasiva com o nosso protocolo. Essa é uma pergunta que tem aqui. Como funciona a decanulação da tráqueo na AME? E se ela é possível, que é justamente tudo isso que a gente falou aqui. Na AME tipo 2 é fácil. É fácil. Pronto, convém que esteja... É fácil para uma equipa experiente, como é evidente. Não é? É fácil para o tal centro de referência, como o Mauro falou, que é preciso ter gente com experiência e com curva de aprendizagem. Mas é habituar o doente a respirar por cima, tapar, deixá-lo com o cuff densuflado, tirar, colocar um bottom e depois o estômago fecha. Até porque a criança com tipo 2 não é tão dependente como a tipo 1. A tipo 1 é tão dependente que provavelmente temos que intubar, tirar a tráqueo, garantir a ventilação pelo tubo, deixar o estômago fechar e extubar. Agora, a única coisa que eu não sei, eu só vou saber isso quando isso for feito, é a lesão traqueal que o doente pode ter. Eu não sei se eu ao canular a criança e intubar, quando estubar, se aquela traqueia está boa. Porque não sei o estrago que a traqueostomia fez na traqueia. Ok? Aqui tem um comentário que aqui no Brasil muitas traqueostomias são feitas sem mesmo tentar antes uma extubação. Isso é regra aqui, né? Acontece muito. Mas isso é em toda trabalho, esquina, Giovana, falar assim. isso é um trabalho Isso é um trabalho nosso, e tijolinho por tijolinho a gente se esforça muito, a gente tem diversos projetos aí. As mães crianças com mitrofia tipo 1, as mães de criança com mitrofia tipo 1, quando têm o seu filho com o diagnóstico, têm que ser instruídas a procurar associações como o INAME. E nessas associações, o INAME serve de consultoria. Não é? E o INAME sabe, não é? Assim como eu sei, o INAME sabe quem são os centros de referência. Não é preciso o Estado português, o Estado brasileiro neste caso, dizer quem são os centros de referência. O INAME sabe que naquele Estado quem são capazes de estudar estes doentes. Não é? Fato. Tem uma pergunta aqui, e a decanulação acima de 3 anos? Com tipo 1? Não sei, não fala isso. Mas vamos lá, com tipo tipo 2? 1. Com tipo 2? Tipo 1, vamos falar de tipo 1. A tipo 1, dos 3 anos, eu fazia, talvez arriscava. Eu, a partir dos 5 anos, eu acho que os fins já não justificam os meios. Ou seja, tirar a traqueostomia a uma criança para pô-la 24 horas com a máscara, sem melhoria de Spinraza, eu não arriscaria. Agora, o que você me diz, e a gente tem alguns casos de pacientes assim no Brasil, criança aí 3 anos, né, nessa faixa, que aguenta ficar 4 horas fora do respirador, traqueostomizado, e que fica de boa 4 horas fora do respirador. Não seguidas, mas 4 horas durante as 24 horas. Eu não quero saber do hora, eu quero saber disto. Eu não sei se a criança está a aguentar. Eu não sei se a criança está a aguentar essas 4 horas com um esforço sobre-humano.
Eu não sei se essa criança está a aguentar essas 4 horas com uma respiração paradoxal. Eu não sei se essa criança está a aguentar essas 4 horas com uma taquicardia brutal, com esforço, não é? Não sei. Sim. Se a criança tiver mais de 150 mililitros de capacidade vital pela tráquea, então tira a tráquea. Mesmo aos 3 anos de idade. Mesmo aos 3 anos Mais um desafio aí que a gente pode, né, pensar. Uma coisa, uma criança com 3 anos, traqueostomizada, que aguenta 4 horas sem o ventilador, sem esforço, não é uma tipo 1, é uma tipo 1,5. Ou uma tipo 2. O André, filho da Ju. É tipo 1,5, ou um tipo 2 fraco. Não é um tipo 1 típico. Não é aquele Very Hoffman típico. Não é. Isso vem também pelo fato de que lá atrás essa criança provavelmente foi traqueostomizada sem qualquer tentativa de ventilação não invasiva, né? Um comentário da Suelen aqui: profissionais comprometidos com o paciente para acompanhar o pós, porque não é só estubar, mas manter os dias seguintes, né? O pós-estubação, que é aquela semana seguinte pós-estubação, que é um desafio, claro, né? Quanto mais bem estubada for a criança, quanto mais bem tratada for a criança com o tubo, menos trabalho vai dar na pós-estubação. Isso eu tenho essa experiência. É preciso fazer muito coffee pelo tubo, limpar muito bem a criança. E quanto mais limpa a criança é estubada, melhor. Normalmente são 48, 72 horas de muito trabalho na pós-estubação. E se a criança estiver bem limpa, ao final de 3, 4 dias pós-estubação, a criança fica bem. Tem um comentário aqui: onde vocês estavam há 10 anos atrás? Já ia ao Brasil há 10 anos atrás. Eu ainda não era do mundo da AME há 10 anos atrás. Mas a gente, fato é assim... Vou dizer que a primeira vez, em 2002, a primeira cidade onde eu fui ao Brasil foi dar como conferência, como professor, foi em Fortaleza, em 2002. Tinha acabado de chegar do John Bach, tinha acabado de regressar de viver nos Estados Unidos e trabalhar com o John Bach, e o Dr. Marcelo Alcântara, de Fortaleza, no Ceará, viu-me num congresso, conhecemos, e ele convidou-me para um evento de neuromusculares em Fortaleza. E eu lembro-me que nessa altura, penso que o Cough Assist nem existia. E era muito difícil encontrar, tinha que ser aos Estados Unidos comprar, etc. E eu, na altura, consegui convencer a Emerson, não havia Philips na altura, sequer, para o Cough Assist. A Emerson conseguiu doar 3 Cough Assists em 2002 a Fortaleza, que durante alguns anos rodaram na altura, uma associação, que era a Abrame, com uma mãe chamada Fátima, né? Que na altura, que o filho dela já deve ter pai 17 ou 18 anos, sei lá. 18 anos o Lucas tem. Que eu ventilei nessa altura e ajustei os parâmetros, e eles conseguiram rodar os Cough Assists por todos os pacientes de Fortaleza que precisavam. Portanto, olha só, eu já estava aí no Brasil há mais de 10 anos atrás. Já. Mas aí tem vários. Onde vocês estavam há 14 anos atrás? Onde vocês estavam há 21 anos atrás? Giovana, traz esse cara para o Brasil, pelo amor de Deus. Então, esses são os comentários aqui. Mas eu acho que, assim, a gente está... não, mas é assim, Giovana, tem mais... eu não quero... aquilo que eu faço e aquilo que o John Bach faz, eu quero que isto fique claro. Um dos meus maiores orgulhos de ir ao Brasil é que eu tenho a sensação que tanto eu como o John Bach deixamos muito bons seguidores no Brasil. O Brasil é, neste momento, talvez, um dos países do mundo com melhores, não são mais, mas melhores, são poucos, mas bons, seguidores dos nossos protocolos. E vocês não precisam do Miguel Gonçalves, nem do John Bach, quando tem um Mauro Vidigal, uma Rita Guedes, uma Aline, uma Renal e tantos outros que eu já não vou enumerar, tantos outros que fizeram cursos connosco, que já conheço há tantos anos e que não precisam que eu vá para Portugal ou para o Brasil. Não, vocês neste momento têm estrutura tão bem organizada, têm profissionais de excelência,
tem uma associação como o INAME, que está de apoio aos pacientes e sabe quem são esses profissionais, e falo de uma forma honesta, falo de uma forma sem querer protagonismo individual ou ganhos próprios, isso é muito importante. Uma associação de doentes não pode servir para dar protagonismo aos seus elementos. Tem que ser para dar protagonismo aos pacientes, né? E tem que servir para unir a comunidade à volta dos pacientes, chamando todos os players, chamando todos os protagonistas, os médicos, os físios, todos, e treiná-los. Portanto, eu acho que isso o INAME está a fazer isso muito bem. Eu estou muito esperançado no consenso que nós vamos fazer. Pronto, eu acho que eu fico muito feliz desse carinho todo que estou a receber dos colegas e das famílias e das pessoas que nos estão a ver, mas muito humildemente eu digo que vocês têm aí no Brasil profissionais de excelência que em muitos deles ultrapassaram quem os ensinou. Eu ensinei aí muita gente no Brasil que com certeza já ultrapassou em muitas técnicas a minha competência. Isso que você está falando é maravilhoso e tem tudo a ver com aquilo que eu comentei no início, de como você é um profissional generoso. Isso é muito bacana. Giovana, o maior orgulho do mestre é ver que o seu pupilo o conseguiu superar. E se eu fui a mestre de algumas pessoas no Brasil, estou convencido que é muito orgulho que os vejo até conseguir superar aquilo que nós fazemos. Mas a gente está caminhando para o final aqui, porque pode ser que o Instagram derrube a gente e eu não vou abrir uma outra, porque essa altura aí deve ser quase 1h da manhã, né? 1h15. Judiando dele. Mas o que acontece é assim, há 10 anos atrás, ou há 8 anos atrás, quando eu tive o meu filho com AMI tipo 1, a realidade da ventilação não invasiva no Brasil era muito ruim. Hoje, ela não é boa, mas a gente está muito melhor. A gente andou a passos largos aí nessa última década. Isso precisa ser falado, isso precisa ser exaltado, né? A gente tem um levantamento de pacientes no Brasil hoje que tem quase 1.100 pacientes. Dos pacientes tipo 1, cerca de 17% hoje aqui estão em ventilação não invasiva. É muito pouco ainda? A gente trabalha no INAME e o nosso sonho é trabalhar para que 100% esteja em ventilação não invasiva. Mas 17% já é muito melhor do que zero, né? E a gente tem um país continental, a gente tem uma quantidade enorme de hospitais, de profissionais, e a gente vai fazendo o nosso trabalho, que a gente acredita que é esse o caminho para conseguir criar uma comunidade AMI sólida, né? E que dê cada vez mais qualidade de vida aos seus pacientes. Essa é a nossa missão. É importante continuar a capacitação. Eu acho que... Isso é contínuo. Os profissionais que fazem as coisas bem, os profissionais que fazem as coisas com espírito de missão e não usam os seus conhecimentos para protagonismo próprio e ganhar dinheiro, têm o espírito de treinar outros. Isso é muito importante. Passar a palavra, a receber nos seus hospitais. Eu acho que as pessoas aprendem nos cursos, mas aprendem, tem que haver, por exemplo, residências de... cuidados respiratórios nos neuromusculares. As pessoas que hoje sabem muito têm a obrigação moral de passar o seu conhecimento a outros. E é óbvio que o trabalho paga-se. Mas tem que ser em espírito de missão. Não pode ser... eu vou ensinar os outros para ser melhor eu. Não. Eu vou ensinar os outros para os outros serem melhor do que eu. E eu acho que deixar um legado e mudar uma cultura e melhorar a qualidade de vida, melhorar o prognóstico de uma comunidade, isso é muito grande, né? Isso é maior do que a questão individual. Eu acredito muito nisso também. Vocês estão no bom caminho, e eu espero que esta pandemia não vos interrompa o excelente caminho que vocês têm percorrido. Amém. Eu acho que a pandemia, nós temos sempre que ter aquele raciocínio e aquele princípio de esperar pelo melhor e prepararmos para o pior. E, por favor, preparem-se para o pior.
Eu E acho vamos que é muito conseguir o importante. melhor. Vocês são... Eu não sou um homem de fé, mas vocês são um país de fé e vocês acreditam muito nas vossas capacidades e na vossa fé. Tenham fé que pelo melhor, mas por favor preparem-se para o pior. E trabalhem com esse cenário, é saúde, verdade. o sistema de saúde brasileiro não vai sustentar, não vai ser capaz de sustentar uma realidade como foi em Itália, Espanha ou É verdade, é verdade. Não tem essa capacidade. E, portanto, protejam os vossos mais frágeis, inclusive os neuromusculares, mas, acima de tudo, protejam o vosso povo, os brasileiros como um todo. E cada brasileiro, ao proteger-se a si, está a proteger os outros. E é verdade. Muitas notícias, tem havido muita polémica política, não vou entrar por aí. Eu não conheço a realidade política do Brasil suficientemente bem para criticar seja quem for. Agora, eu vou criticar sempre qualquer político que seja contra a proteção da sua população. E neste momento, a proteção da sua população é isolar os mais frágeis. Sim, sem dúvida. Doutor Miguel, a gente pode ser derrubado a qualquer momento. Tem uma pessoa, F.F. Cântara Oficial. Sou fisioterapeuta, cuido de bebê com homem de 4 meses de vida. Vocês podem falar sobre parâmetros e volumes protetivos? Por favor, chama a gente no direct, porque esse assunto vai ser uma conversa longa e é muito importante a gente estar falando de um bebezinho de 4 meses. Eu acho que a gente pode ajudar muito. É fácil. O bebê de 4 meses tem que estar ventilado sempre que dorme, que é quase o dia todo. Não é? Tem que fazer gastrostomia com funoplicatura para evitar o refluxo e tem que fazer ventilação que nós chamamos de ventilação de suporte. Não é ventilação assistida, é ventilação de suporte. Garantir o máximo de suporte dessa criança para evitar a respiração paradoxal. Portanto, normalmente, com 4 meses, é o mínimo de EPAP possível, que é 4, e o EPAP ali à volta dos 16, 18, até mesmo 20. Depende muito da gravidade da criança. E uma frequência respiratória, 2 ciclos acima da frequência respiratória basal da criança, para garantir ciclos controlados. E se isso não for possível, pôr em pressão controlada, com circuito único. Basicamente, e modo ST ou PC, né? Esta receita resolve 90% destes casos. E começar... criança com 4 meses, tentar o modo ST e tentar 2 ciclos na frequência respiratória acima da frequência basal. Se mesmo assim a criança não se conseguir encostar à frequência, eu quero que a criança se encoste à frequência do ventilador, se mesmo assim ela não se encostar, então tem que ser em pressão controlada. E até aos 9 meses, 1 ano, fica em pressão controlada e depois passa para ST. A gente pode ser derrubado a qualquer momento. Miguel, doutor Miguel, foi maravilhoso, assim, obrigado. Todo mundo aqui falando isso, assim, gratidão enorme, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua generosidade, e por mais que você diga que a gente não precisa mais de você, a gente nunca vai deixar você embora daqui mais, tá? A gente quer você bem pertinho da gente. Estou com vocês, vocês sabem, o INAM tem-me tratado muito bem. É um orgulho para mim fazer parte. Eu faço parte de imensas associações no mundo, sociedades científicas, associações de doentes. Agora faço parte também da Associação de Doentes do Médio Oriente. Até no Médio Oriente, no Emirados Árabes, também já tem crianças neuromusculares. Portanto, é para mim um orgulho enorme fazer parte, mas obviamente que eu tenho um carinho muito grande pelo INAM e pelo Brasil, porque, para além de ser um país irmão de Portugal, eu tenho acompanhado muito a evolução no Brasil e para mim é um orgulho fazer parte. Portanto, eu cada vez que vejo crianças com amitrofia no Brasil, faço delas minhas doentes também, e os pais têm o meu número de telefone, têm o meu e-mail, e eu às vezes nem sempre consigo responder a tempo, mas sempre que posso eu respondo. E mais uma vez... Vamos cair em 26 segundos, hein? Gratidão enorme, foi maravilhoso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau, doutor.